Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao nosso terceiro bloco aqui na nossa jornada de estudos a respeito da classificação jurídica dos tributos no sistema brasileiro. Hoje, como vocês sabem, aqui está no título inclusive, nós vamos tratar a respeito especificamente sobre as contribuições sociais ou as contribuições para o financiamento da Seguridade Social. Antes da gente começar, pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida sobre as aulas anteriores e quiserem me conhecer melhor, acessem o site que eu sempre faço essa propaganda aqui, até para quem está novo no canal conhecer, que é Prof. Lucas Direito Tributário, tudo junto minúsculo mesmo, Prof. mudo mesmo, proflucasdireitotributário.com.br. Lá vocês vão poder acessar o meu site pessoal. Lá tenha todas as minhas redes sociais, inclusive o meu e-mail para conversar, para vocês tirarem suas dúvidas. E também a gente pode também trocar ideias, sugestões para melhorar as filmagens do canal, o que precisa melhorar, o que precisa mudar nas aulas. Eu quero ouvir as sugestões de vocês, as dúvidas de vocês, ter essa interação com vocês para que o canal possa crescer e atingir maior público, né? Para que a gente consiga levar o conhecimento jurídico tributário para outras pessoas. Então, não esqueçam de acessar o meu site, não esqueçam também de curtir o vídeo, compartilhar com seus colegas, se inscrevam no canal, isso também vai me ajudar muito a fazer com que esse canal cresça e chegue a outras pessoas também. Pessoal, vamos lá então para o nosso terceiro tema. Hoje nós vamos falar sobre o custeio da Seguridade Social, de maneira geral, porque isso é um tema mais especificamente destinado ao direito previdenciário, e aqui o curso é para o direito tributário, mas nessa matéria que envolve as contribuições sociais, existe uma convergência entre o previdenciário e o tributário. Quando a gente fala de custeio da Seguridade Social, das contribuições sociais, que são um tipo de tributo que servem para custear esse sistema que se chama Seguridade Social, a Seguridade Social, pessoal, é um sistema que serve, segundo a Constituição, para atender às necessidades mais vitais da população. No caso do sistema de saúde, que é essencial, que atende os diversos setores, saúde infantil, a saúde adulta, as pessoas idosas, o sistema universal de saúde, lembrando do SUS, que é um dos sistemas que faz parte, o grande sistema que faz parte da Seguridade Social, o sistema da Previdência Social, o sistema previdenciário, que serve para o benefício, a concessão de aposentadoria e o auxílio das pessoas idosas, como também a assistência social, que é um outro sistema que também abrange a Seguridade Social, a assistência social que ajudam pessoas em situações vulneráveis, moradores de rua, pessoas hipossuficientes a terem acesso à alimentação, à moradia, a uma melhor qualidade de vida. Então, a Constituição Federal, nós sabemos que ela tem essa característica também mais social, de assistência às pessoas mais necessitadas, da coletividade, do interesse coletivo, dos diversos setores mais frágeis, dos setores mais vulneráveis da sociedade. Nesses sistemas, pessoal, é importante dizer o seguinte: o sistema previdenciário, ele é disciplinado pela Lei 8.212 de 91, que trata sobre esse sistema, que é um sistema de contribuição obrigatória. Ou seja, o sistema previdenciário apenas atinge as pessoas que contribuem ao sistema. É um sistema que necessita de contribuição obrigatória. Só pode oferir o benefício de aposentadoria quem contribui com a contribuição de aposentadoria, com a contribuição social que é descontada a cada trabalhador. Então, toda pessoa que exerce uma atividade remunerada é um contribuinte obrigatório desse sistema previdenciário. O sistema de saúde é um sistema universal, inclusive previsto no artigo 6º da Constituição. O sistema de saúde é um sistema que não depende de contribuição direta, não depende de contribuições específicas. No caso, o sistema de saúde é mais financiado pelo sistema de impostos. Então, é um sistema universal e gratuito. Qualquer pessoa, não importa a qualidade de vida dela, se ela é uma pessoa hipossuficiente ou se ela é uma pessoa com uma boa qualidade de vida, o sistema é universal, garantido a todas as pessoas que estão no Brasil, não só os brasileiros, mas os estrangeiros que estejam no país, mesmo que visitantes e inclusive residentes, têm direito ao acesso à saúde gratuita, oferecida, como nós conhecemos, pelo SUS, o Sistema Único de Saúde. E nós temos o sistema de assistência social, que também não depende de contribuição, mas que é destinado somente para um público específico, as pessoas mais vulneráveis,
pessoas de rua, pessoas que estão abandonadas, pessoas usuários de drogas que infelizmente vivem uma situação precária de vida. O sistema de assistência social é para ajudar essas pessoas a terem comida, roupa, lugar para dormir, para tomar banho. A assistência social é para ajudar pessoas hipossuficientes em situação de vulnerabilidade, em situações que necessitam de uma assistência maior do Estado. Então, nós temos 3 sistemas que abrangem esse macrosistema, que é a Seguridade Social. Como eu falei, pessoal, é um sistema grande, um sistema que ajuda pessoas em diversas áreas, mas é um sistema muito caro. E como é que ele vai ser financiado? No caso do sistema previdenciário, pelas contribuições sociais, né? Como nós vamos ver com base na Lei 8.212 de 91, que é uma lei federal que disciplina todo o sistema previdenciário brasileiro. Então, pessoal, se nós formos ver a definição desse sistema, eu gosto muito de citar a doutrina, né? E uma doutrina que eu poderia citar é a do professor Wagner Balera, professor de Direito Previdenciário. Ele tem uma obra chamada Sistema da Seguridade Social, que ele diz o seguinte, dizendo entre aspas, aqui citando a obra dele: a modelagem constitucional do tributo, em linhas bem gerais, aponta e exige a variação da alíquota que há de ser agravada para aquelas empresas que oneram mais o plano da proteção social. Todas as contribuições sociais devem ter seus valores ajustados aos termos da equidade no custeio. E a base de cálculo será o vetor central para a determinação das distintas fórmulas de financiamento dos programas sociais. Então, esses programas sociais que a gente falou, o sistema previdenciário, assistencial, o sistema de saúde, esses sistemas gerais que a assistência social, no caso a Seguridade Social, presta à coletividade, ele é financiado. E existe uma regra que é a regra do custeio, da equidade no custeio. Quem ganha mais deve contribuir mais. Quem ganha menos deve contribuir proporcional ao que ganha. Então, é um sistema que ele é financiado por pessoas que exercem alguma atividade remuneratória no Brasil. Não necessariamente empregado CLT, mas também um trabalhador avulso, uma empregada doméstica, um empregado, no caso, profissional autônomo, não importa a categoria profissional, a atividade remuneratória que a pessoa exerce no país. Se ela ganha dinheiro, ela tem que contribuir ao sistema previdenciário e ajudar a manter esse sistema em pé, que depende desse custeio. Por isso que há equidade no custeio. E existe, inclusive, um princípio que é importante dizer no direito previdenciário e também no direito tributário, quando nós estudamos as contribuições previdenciárias, que são uma espécie de tributo. As contribuições previdenciárias têm como sistema o princípio da contrapartida. O que é o princípio da contrapartida? Eu pago o sistema previdenciário, eu contribuo todos os meses, eu tenho que pagar esse benefício, mas eu tenho que ter algo em troca. Não basta eu só pagar. Lá na frente eu vou ter o benefício de aposentadoria. Então, para que eu tenha lá na frente o benefício de aposentadoria, quando eu atingir uma certa idade e um tempo de contribuição necessário, lá na frente eu vou ter esse benefício. Então, é o princípio da contrapartida. Eu contribuo, mas lá na frente eu tenho que ganhar algo em troca. A contribuição vai financiar esse sistema que vai me beneficiar lá na frente. Quando eu chegar a uma idade mais idosa, quando eu já tiver mais de 65 anos, lá eu vou ter acesso à aposentadoria. Esse benefício de aposentadoria não é para todo mundo, não é só para pessoas, não é para todas as pessoas idosas, mas é para pessoas idosas que na sua vida contribuíram para o sistema previdenciário. Pessoal, então, com base, inclusive, nas doutrinas que nós analisarmos, né? Se você analisarem o Luciano Amaro, que é uma das doutrinas que a gente mais analisa aqui, e também o Gustavo Felipe Barbosa Garcia, são 2 doutrinadores famosos, eles analisam a respeito justamente desse financiamento do regime previdenciário, do regime social, que são um exemplo das contribuições sociais. As contribuições sociais, elas se encaixam na definição geral prevista no artigo 3º do CTN, ou seja, são tributos que servem para financiar essas diversas atividades desenvolvidas pelo Estado, mais especificamente pela União. Quando a gente fala em contribuições sociais, pessoal, nós temos que ver as espécies de contribuições sociais. Nós temos 2 macrogrupos, grandes grupos, dentro do sistema de contribuições sociais. Existem as contribuições que são obrigatórias, deve ser obrigatório o pagamento, e a contribuição facultativa, ou seja, destinada àqueles que não são obrigados a pagar.
A contribuição, ela é obrigatória para todos que exercem atividade remunerada no país, seja pessoa física ou pessoa jurídica. Então, empresas ou pessoas particulares que exercem alguma atividade remunerada em território nacional devem pagar e contribuir ao sistema previdenciário. Legal. Mas quem não tem uma atividade remunerada? O desempregado, ou a dona de casa, o estudante menor de idade, essas pessoas são obrigadas a contribuir? Não, não são. Então, são contribuições facultativas, são contribuintes facultativos. Se eles quiserem, eles podem contribuir? Pode, mas não é obrigatório. Eles podem se inscrever no sistema social, no sistema previdenciário, e se eles pagarem, inclusive, mesmo que facultativamente, essas contribuições, lá na frente eles podem usufruir do mesmo benefício que as pessoas que estão contribuindo de maneira obrigatória vão ter. Então, ambos vão ter acesso à aposentadoria. Mas para que eu tenha acesso à aposentadoria, eu tenho que pagar as contribuições que eu vou ter que, no caso, prestar. Eu tenho que contribuir para manter o sistema previdenciário ativo. O sistema previdenciário não é universal como o sistema de saúde. Cuidado! Não é universal o sistema previdenciário. Sim, a Constituição fala que deve ser garantido direito a todos, direito à saúde, direito a uma boa qualidade de vida, é verdade, mas o sistema previdenciário, conforme a moldura atual na Constituição, ele depende obrigatoriamente de contribuição. Então, se a pessoa não contribuiu na vida dela ao sistema previdenciário, mesmo que ela atinja uma determinada idade necessária para se aposentar, ela não vai poder usufruir do benefício de aposentadoria porque ela não contribuiu. Agora, o contribuinte facultativo, ele não é obrigado a contribuir. Agora, se ele contribuir, se inscrever no sistema previdenciário e começar a pagar as parcelas, ele lá na frente vai poder usufruir desse benefício, tá? Agora, é importante dizer, a contribuição só é obrigatória para quem exerce alguma atividade remunerada no país. Quem não exerce, não é obrigado a pagar. Não é obrigado a se inscrever. Contribuição obrigatória, nós temos, no caso das empresas, a exemplo das contribuições sobre a folha de pagamento, a PIS, COFINS, CSLL, sobre o importador de bens ou serviços no exterior, então são exemplos de contribuições empresariais. Agora, a contribuição do empregado, nós temos a contribuição do empregado individual, do empregado doméstico, do empregado avulso. Nós temos várias relações de trabalho que no caso, prevêem a possibilidade de contribuição obrigatória para a pessoa física. E quais são as semelhanças e diferenças da contribuição obrigatória e facultativa? Ambas, de maneira semelhante, são destinadas para o financiamento da Seguridade Social, mais especificamente o sistema previdenciário, são arrecadados pelo sistema da Receita Federal / INSS, pelo sistema que a gente chama de Super Receita. Então, a Receita Federal, em parceria com o INSS, vão arrecadar esse valor para o financiamento da atividade previdenciária. A alíquota será sobre 20% do valor declarado, em ambos os casos, seja para o contribuinte facultativo ou para o obrigatório, e concede ao contribuinte, como nós falamos, a possibilidade de ter os mesmos acessos aos benefícios previdenciários. Então, mesmo sendo contribuinte facultativo, mesmo que eu seja classificado como contribuinte facultativo, se eu pagar essas contribuições, eu vou ter lá na frente o mesmo acesso, o mesmo direito à aposentadoria que o contribuinte obrigatório tem. Mas eu tenho que me encaixar nessa regra aí de ter que descontar 20% do valor declarado e financiar o sistema e declarar isso perante a Receita Federal em conjunto com o INSS. O INSS, que é uma autarquia federal, ela sim que junto com a Receita Federal faz essa arrecadação, e o INSS que é responsável pela distribuição dos valores arrecadados. O INSS é o Instituto Nacional do Seguro Social. Ele que faz essa arrecadação em conjunto com a Receita e depois o repasse para as diversas atividades sociais. Mas qual que é a diferença? A diferença é que nós sabemos. O contribuinte obrigatório, ele é obrigado a pagar. O contribuinte facultativo, ele não tem essa obrigação, porque ele não exerce atividade remunerada. Contribuinte obrigatório é qualquer pessoa que exerce atividade remunerada no país. Não importa se é relação empregatícia, se é autônoma, se é liberal, se é alguma atividade econômica temporária, trabalhador temporário, não importa. Qualquer relação de trabalho que tenha como finalidade a remuneração, eles têm que sim pagar a contribuição previdenciária. Agora, o contribuinte facultativo é que não exerce atividade remunerada. Então,
estudantes, menores de idade, donas de casa e entre outras pessoas. Agora, dentro da contribuição obrigatória, nós vimos que existem os contribuintes que podem ser pessoas jurídicas, como no caso das empresas, e pessoas físicas. No caso das empresas, nós temos 4 tipos de contribuições: sobre a folha de pagamento, sobre o faturamento da receita, PIS e COFINS, sobre o lucro líquido, CSLL, e a contribuição do importador de bens ou serviços no exterior. São esses 4. Então, sobre a folha de pagamento, PIS e COFINS, CSLL e contribuição do importador de bens ou serviços no exterior. Já a contribuição da pessoa física, nós podemos pensar no contribuinte individual, no contribuinte facultativo, porque o facultativo é só para pessoa física, não é para pessoa jurídica. Se ele passa a ser facultativo, ele entra na categoria de contribuição como pessoa física. Então, nós temos o contribuinte individual, o contribuinte facultativo, o empregado doméstico e o trabalhador avulso. No caso da contribuição que envolve as pessoas físicas, no caso do empregado doméstico, quem faz o recolhimento é a Receita Federal, com base no artigo 20 da Lei 8.212 de 91. Agora, quando envolve o trabalhador avulso, é diferente. Quem faz o recolhimento no caso, o sindicato ou pelo órgão gestor de mão de obra. Então, o sindicato que faz esse recolhimento, não é a Receita Federal, tá? Diferente, no caso, trabalhador avulso do empregado doméstico. O empregado doméstico é Receita, no caso, o trabalhador avulso é o sindicato que faz esse primeiro recolhimento. Agora, quando a gente fala das empresas, nós vamos ver o que é o PIS e COFINS e a CSLL, mas a contribuição sobre a folha de pagamento, por exemplo, ela é prevista no artigo 20, inciso 1 da Lei 8.212 de 91, que envolve uma porcentagem de 20% sobre o total de remunerações pagas mensalmente aos empregados e trabalhadores avulsos. Quem presta isso é a empresa, o empregador, aquele que emprega, que dá emprego para as pessoas, então ele que presta essa contribuição sobre a folha de pagamento, que tem uma alíquota de 20%, e nós temos a contribuição do importador, que tem como fato gerador a entrada de bens estrangeiros no território nacional ou o pagamento e remessa de valores aos servidores residentes no exterior, com base no artigo 3º, inciso 1 e 2 da Lei 10.865 de 2004, que é uma outra categoria, mas que também é obrigatória a contribuição. Quando a gente fala de PIS e COFINS, nós estamos falando de 2 contribuições sobre o faturamento da empresa. Só que qual que é a diferença? A PIS, ela serve para o financiamento do auxílio-desemprego. Então a empresa ela paga o PIS sobre o empregado para que caso um dia um empregado perca o emprego dele atual, ele quando estiver desempregado, procurando um novo emprego, ele possa usufruir desse benefício de desemprego. O auxílio-desemprego, que é o benefício previdenciário, ele somente é concedido se tiver o pagamento da PIS, que é o Programa de Integração Social, que é disciplinado pela Lei Complementar 26 de 1975, que inclusive unificou a PIS e a PASEP, que é a PASEP, que é o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público. Agora, a COFINS, ela tem previsão no artigo 195, inciso 1b da Constituição, e ela incide sobre a receita ou faturamento. A COFINS tem uma destinação mais geral para o sistema social, da Seguridade Social. Então, ela financia todo o sistema de maneira geral. A PIS é destinada especificamente para o benefício do auxílio-desemprego. E quem disciplina a COFINS é a Lei Federal 9718 de 98, 9.718 de 98. A alíquota da PIS é 0,65% no sistema cumulativo ou 1,65% no sistema não cumulativo. Já a COFINS tem uma alíquota de 3% no sistema cumulativo ou de 7,6% no sistema não cumulativo, tá? A PIS, gente, quem administra a PIS é a Caixa Econômica Federal, para o trabalhador privado. Já a PIS-PASEP é administrada, no caso quando envolve servidor público, pelo Banco do Brasil. Então, PIS apenas pela Caixa Econômica Federal. A PASEP, em conjunto com a PIS, para o servidor público, pelo Banco do Brasil. Agora, quem faz a arrecadação e a administração da COFINS é a própria Receita Federal, né? No caso, através do DARF, que é o Documento de Arrecadações de Receitas Federais. CSLL, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido da Empresa.
É um outro tipo de tributo, diferente da PIS e COFINS. É um tributo federal, previsto pela Lei 7689 de 88, e ele é pago no final de cada mês pelas empresas. Tem uma alíquota de 15% para as empresas, instituições financeiras, e 9% para as demais empresas. Então, 15% uma alíquota maior para instituições financeiras, empresas de seguro privado e capitalização, e 9% para as demais pessoas jurídicas. As contribuições sociais, pessoal, além dessas que eu falei, das existentes, existem aquelas que ainda não são previstas no sistema jurídico, que são as contribuições sociais residuais. Ou seja, além das que são previstas em lei, na Constituição, a União pode criar outras novas, porque é uma contribuição, porque é uma competência residual da União. Lembra que a gente falou sobre isso na matéria de impostos, que a União pode criar, inclusive, impostos novos, além dos previstos na Constituição? Ela pode, porque é uma competência residual prevista na Constituição em matéria de impostos e também para as contribuições sociais. Então, a União pode criar novas contribuições sociais, né, desde que não possuam a mesma base de cálculo e hipótese de incidência das que já estão existentes. Então, não pode ter a mesma regra matriz de incidência das contribuições que já existem, CSLL, PIS, COFINS, etc. Ela deve ser criada sem ter o sistema acumulativo. Então, se for criadas novas contribuições, não podem ter, no caso, a característica como contribuições cumulativas. Ela não pode ter um sistema acumulativo, como a gente vê no caso da PIS e da COFINS. Ela tem que ser instituída apenas pela União, com base no artigo 195, parágrafo 4º, combinado com o artigo 154, inciso 1 da Constituição, 195, parágrafo 4º, e 154, inciso 1, ambos da Constituição. E ela somente pode ser criada por lei complementar. As outras contribuições podem ser criadas por lei ordinária. Agora, para criar novas contribuições, tem que ser apenas por lei complementar, que é uma lei que exige um quórum maior de aprovação no Congresso Nacional, com base no princípio da legalidade tributária, como nós já estudamos. Esse foi um panorama geral, gente, sobre contribuições sociais. É claro que o nosso objetivo no canal maior é o sistema tributário, não é sobre direito previdenciário. Lá no direito previdenciário vocês vão ver mais especificamente cada uma dessas contribuições, mas no aspecto tributário, se ficaram com alguma dúvida, por favor me avisem, passem aqui nos comentários que eu vou respondendo vocês, tudo bem? Como vocês sabem, eu tenho os meus slides sobre a matéria. Se vocês quiserem, eu compartilho com vocês por e-mail, só me passa o contato de vocês que eu repasso o material. Se ficarem outras dúvidas, não só sobre esse conteúdo, mas sobre outros anteriores, por favor, entre em contato comigo e não deixem de acessar o meu site, proflucasdireitotributário.com.br. Por favor, curtam aí o vídeo, compartilhem com seus colegas e fico à disposição para esclarecer a dúvida de vocês, pessoal. Então, me acompanhem aqui no canal, que nas próximas aulas nós vamos ver mais espécies tributárias, a começar dos impostos, tá bom? Muito obrigado a todos, pessoal. Até a próxima.